O abdômen definido, pessoal, não sei se vocês perceberam que a pele do Floquinho está mais fina, hein? Floquinho, está de dieta, ó. Essa pele fina aqui é dieta, meu amigo. Ele tá balançando o rabinho que ficou feliz que eu elogiei ele. Então clica no gostei, se inscreve no canal, porque eu também posso balançar o meu rabinho, ficar feliz com a sua manifestação do gostar do vídeo, é lógico. Vamos falar algumas coisas aqui importantes, porque na consultoria, com certeza, o que eu mais escuto é, olha, eu quero ficar com o abdômen definido, eu quero perder barriga sem perder massa muscular, sem ficar com aquele rosto The Walking Deadizado, sabe aquela coisa meio zumbi? Então vamos lá. Primeiro, eu vou falar o seguinte, nós temos que ter um bom treinamento, certo? E esse bom treinamento a gente pode usar como suplementação. Leandro, já vai tentar vender a Oficial Pharma? Para quê? Já é a maior farmácia de manipulação do Brasil. Você comprar em outra vai capotar a van, não preciso fazer isso. Mas os suplementos que influenciam no nosso treino é a beta-alanina, a creatina e a cafeína. Esses três são diretamente melhoradores da qualidade dos nossos treinos. Lembra de procurar Leandro Twin mais tema quando você quiser saber e entender como funciona cada um deles. Não é que você precisa ter, não é isso aí não. Você vai lá e treina e faz dieta. Agora, tô com um dinheirinho e quero investir nesse esporte, porque é meu hobby, sei lá, porque eu quero um resultado um pouquinho melhor, então você vai pensar em beta-alanina, creatina e cafeína. Primeiro a creatina, tá? Primeiro a creatina, vem antes de todas. E por que eu digo isso? Porque o pessoal acha que abdômen definido não precisa de treino. Ou precisa só de um treininho sem vergonha ali e tal. Não é isso, tá, gente? O abdômen, ele é um músculo difícil de definir, ou seja, o treino é extremamente importante. Então, fazer o treinamento do abdômen para hipertrofia muscular é fator determinante, porque a definição é você ter o que mostrar e não ter nada o que esconder. Então, vai treinar abdômen? Beleza. Leandrão, dá para dar uma coisa genérica aqui? Sim, vamos dar então. Ó, abdômen 2 vezes por semana, em 2 a 3 dias de separação, segundas e quintas, terças e sextas, quartas e sábados, domingos e segundas, mais ou menos 8 a 12 séries em cada treinamento. Você vai trabalhar supra e infra, mais do que oblíquos, mas os oblíquos têm que estar presentes. Vai colocar um tempo de intervalo de mais ou menos 1 minuto, repetições no máximo 15, porque a hipertrofia acontece melhor aí, então nada de 4 de 50. Ah, mas aí fica muito fácil, né? Porque eu tenho muito condicionamento. Você também não consegue fazer bíceps só com a barra 50 repetições? O que você faz? Você coloca a carga. Então no abdômen você vai botar carga também. Uma anilhona atrás da cabeça, uma em cima do peitoral, faz no cabo, faz na máquina, coloca intensidade. E aí você vai estimular o teu abdômen e ele vai responder ficando hipertrofiado, e isso vai facilitar o detalhamento. Só que não vai adiantar se você tiver gordura e água na frente. Como é que você tira a gordura corporal? Vamos fazer uma dieta cutting. Falei disso mais no meu curso de dieta, vamos falar aqui de macros. Não faz uma dieta cut, uma dieta de redução de gordura corporal muito agressiva. Por quê? Se você fizer uma dieta muito agressiva, você pode ficar com a pele igual do Floquinhos, só que você vai definhar a musculatura. Então você tem que fazer uma coisa lenta, progressiva. Por exemplo, 2 gramas quilo de proteína. Para cada quilo que você pesa, 2 gramas quilo de proteína. Vai colocar lá de carboidrato entre 2 e 3 gramas quilo. A gordura, 1 grama quilo. Leandro, parece muita caloria. Você tem que entender que quem come mais treina melhor. E quem treina melhor evolui melhor, melhora o metabolismo e pode comer mais ainda. Entende o que eu estou dizendo? Se você tira toda a comida, se você tira todo o carboidrato, você não tem energia para treinar. Para que você quer proteína se você não treinou bem? Então você vê que é um efeito dominó. Você derruba uma pedra, acabou com tudo. Então não vai zerar o carboidrato, não vai zerar a caloria. Faz devagar. O processo ele tem que ser lento. Você tem 2 opções agora. Você vai aqui, fecha o vídeo e fala, beleza, Leandrão, eu vou zerar o meu carboidrato lá e já era, tudo bem. Só que você lembra que eu tô há mais de 10 anos nisso e eu já vi muita gente errar e eu não quero que você erre. É só isso que eu quero, né? Porque eu poderia falar qualquer coisa. Você já está assistindo? Você já clicou no gostei, eu espero? Você já se inscreveu no canal? Então eu poderia falar qualquer coisa. Não, mas eu quero o teu melhor. Então acho que você vai ficar com a outra opção. Eu vou aceitar isso e eu vou fazer o processo como tem que ser feito. Porque talvez eu já tenha tentado antes e não deu certo. Então agora eu vou fazer certo. Então eu vou querer perder meio quilo, no máximo 1 quilo por semana na média. E com isso a gente vai tirando a gordura e possivelmente ganhando massa muscular. Porque você está treinando muito forte. Você está comendo uma quantidade de calorias legal, mas você está em déficit calórico, é verdade. Mas ainda você está comendo legal.
E aí você aumenta a musculatura e tira a gordura do corpo. Leandro, como é que eu faço para poder comer mais e continuar perdendo gordura corporal? Fora aumentar o meu metabolismo que vai vir com o tempo. Você vai fazer aeróbicos. Por que os aeróbicos são sensacionais? Por vários motivos. Eu vou falar aqui de um, então, para continuar nesse assunto. Presta atenção no seguinte, se você faz um aeróbico e gasta 300 calorias, e você não faz esse aeróbico, não gasta 300 calorias e deixa de comer 300 calorias. Aí eu te pergunto, quem é que vai evoluir mais? Quem come 2.000 calorias ou quem come 1.700? A gente já entendeu que a comida é diretamente relacionada ao quanto você vai performar. Então vai evoluir mais quem come 2.000. Mas 2.000 eu não fico em déficit. Então nós mete um cardio para dar 300 calorias de déficit. E o déficit vem do exercício e não da comida. Aí você não passa fome, você não fica indisposto. Você rende mais nos treinos. E você rendendo mais nos treinos e a energia que sobrar, você faz um cardiozinho. Pode ser de baixa intensidade. Um aeróbico em jejum, que eu recomendo muito para os meus alunos da consultoria, o aeróbico em jejum em cut, porque a energia está mais baixa, então a gente gasta essa energia no treino, certo? Que é construtor de músculo, e o resto, aeróbico em jejum, só para queimar um pouquinho mais. Aí depois você vai pensar em retenção de líquidos. Porque o que eu vejo? As pessoas às vezes falam assim, olha, beleza, eu preciso tirar minha retenção de líquido para ver meu abdômen, tá? Vamos ver quanto de gordura você tá? Aí o cara tá com 16%. Você pode tirar toda a água do corpo, não vai definir nada, tá? O que vai acontecer? Quando você tira a água, você aprofunda a corte. Você tem corte? Não. Então não tem o que aprofundar. Você entende? Você tem que ter a musculatura empurrando a pele para frente. Você tem que ter uma pele fina, sem gordura. E aquele pouquinho de água, você vem com uma machadada. E é uma machadada mesmo. Por que é uma machadada? Porque é um negócio que você dá e tira. Passou, acabou. Não é uma serrinha que você fica lá trabalhando 3 meses na retenção, não é. Isso aí você vai beber água todo dia bem, 45 ml para cada quilo que você pesa é um excelente número para a maioria das pessoas. Vai maneirar no consumo de sódio, como? Zerando o sódio? Eu falei maneirar, não zerar. Você simplesmente vai comer saudável, ok? Comer o saudável e vai usar sal light na sua alimentação. Não o sal rosa do Himalaia, porque o sal rosa já é uma picaretagem, que é um sal pigmentado de rosa. O sal do Himalaia, que é um sal que é rosa de verdade e não pigmentado, ele não é reduzido em sódio. E ele não é caro pra caramba, porque vem lá do Himalaia. Não, mas eu achei um sal aí que tá R$20 o quilo. Não é sal do Himalaia, tá? Sal do Himalaia é de R$100 pra cima. Agora, esse outro aí é o sal rosa, que é o sal pigmentado de rosa pra te enganar. Então você não vai consumir esse. Você vai consumir o sal light que você vai encontrar em qualquer mercado e é super barato. Isso aí sempre. E aí você vai vir como uma machadada depois que você já tiver seco o suficiente para então você ver o teu abdômen definido e todo o resto da sua musculatura. Você vai fazer lá 3, 4 meses de cut, vai chegar em 10% de gordura mais ou menos. Aí você pode pensar em fazer alguma desidratação. E para isso eu deixei aqui alguns macetes, algumas técnicas sobre retenção de líquidos. Então, esse vídeo aqui ele é suplementar, ele é complementar a esse que acabamos de assistir. Dá uma conferida aqui.